Seja bem-vindo! Neste encontro, você será capaz de entender como implementar auditoria e monitoramento em bancos de dados para garantir a segurança, integridade e eficiência das informações. As pessoas que tentaram implementar auditoria e monitoramento sem a devida instrução enfrentaram problemas com falhas de segurança, lentidão nos sistemas e perda de dados críticos. Vamos lá! O conceito de integridade e consistência em bancos de dados é fundamental para garantir que as informações armazenadas sejam confiáveis e possam ser usadas de maneira eficaz em diversas aplicações. A integridade refere-se à precisão e correção dos dados ao longo do tempo, enquanto a consistência está relacionada à capacidade de garantir que o banco de dados mantenha um estado válido após qualquer operação, como uma inserção ou atualização. Ela é garantida por um conjunto de regras e restrições que asseguram que os dados inseridos ou manipulados sigam certos padrões de correção. Isso evita que informações incorretas ou incompletas sejam armazenadas, garantindo que o banco de dados reflita o estado real das entidades e processos que ele está modelando. A consistência, por outro lado, está diretamente associada ao conceito de transações. Uma transação em um banco de dados é um conjunto de operações que precisa ser completado com sucesso como um todo. Se uma transação falhar em algum ponto, todas as alterações feitas até aquele momento devem ser revertidas, garantindo que o banco de dados não fique em um estado incorreto. Os conceitos de integridade e consistência são fundamentais para a operação de qualquer banco de dados, seja ele simples ou distribuído. A integridade garante que os dados sejam precisos e reflitam o mundo real, enquanto a consistência assegura que as operações realizadas no banco de dados mantenham-no sempre em um estado válido. Juntas, essas características formam a base de qualquer sistema de banco de dados confiável e eficiente, sendo aplicáveis em uma ampla variedade de contextos. A integridade referencial é um dos pilares fundamentais na gestão e manutenção da consistência dos dados em bancos de dados relacionais. Quando pensamos em bases de dados complexas, envolvendo múltiplas tabelas interrelacionadas, garantir que os dados estejam sempre alinhados e corretos entre essas tabelas é essencial. Uma chave primária é um campo, ou conjunto de campos, que identifica unicamente cada registro em uma tabela. Ela funciona como um identificador exclusivo, garantindo que nenhum outro registro na mesma tabela possa ter o mesmo valor naquele campo. Já a chave estrangeira é um campo, ou conjunto de campos, em uma tabela que se refere à chave primária de outra tabela. Ela cria uma ligação entre as tabelas, permitindo que o banco de dados relacione os dados de uma tabela com os dados de outra. Ela assegura que tal situação não ocorra. Sempre que tentamos inserir um registro em uma tabela que possui uma chave estrangeira, o banco de dados verifica se o valor inserido corresponde a um valor existente na tabela referenciada. Caso contrário, ele gera um erro e impede a inserção do dado. Isso previne que sejam criadas referências órfãs, ou seja, referências a dados inexistentes. Agora, quando falamos de integridade referencial, estamos lidando com dois tipos principais de integridade: a integridade de domínio e a integridade referencial. A integridade de domínio garante que os dados inseridos em uma tabela sejam válidos dentro de um conjunto específico de valores permitidos, como, por exemplo, um campo que só aceite números inteiros ou datas válidas. Já a integridade referencial, como mencionado anteriormente, garante que as relações entre as tabelas sejam mantidas. Portanto, por meio de chaves primárias e estrangeiras, ela desempenha um papel fundamental na manutenção da consistência dos dados em bancos de dados relacionais. Ela garante que as tabelas estejam corretamente sincronizadas e que as relações entre elas permaneçam válidas ao longo do tempo, prevenindo erros e inconsistências que poderiam comprometer a operação do sistema.
Os mecanismos para garantir a consistência dos dados em bancos de dados são fundamentais para assegurar que as informações armazenadas estejam sempre em um estado válido e confiável. Em sistemas de banco de dados, a consistência refere-se à integridade dos dados, ou seja, o estado dos dados deve seguir regras e restrições previamente definidas. Para alcançar essa consistência, diferentes mecanismos e práticas são adotados, incluindo transações, isolamento de transações e os princípios ACID, que são essenciais para manter a segurança e a integridade das operações, mesmo em situações adversas. O primeiro mecanismo a ser considerado na manutenção da consistência dos dados é a transação. Uma transação é uma unidade de trabalho que consiste em uma ou mais operações de banco de dados, como inserções, atualizações ou exclusões. O conceito de transação está diretamente ligado aos 4 pilares do ACID, que são atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Esses 4 princípios são vitais para que uma transação seja considerada segura e confiável. Atomicidade. A. Esse princípio garante que uma transação é uma unidade indivisível de trabalho, ou todas as operações dentro da transação são executadas com sucesso, ou nenhuma delas é. Consistência. C. O princípio da consistência assegura que uma transação leve o banco de dados de um estado consistente para outro estado consistente, respeitando todas as regras e restrições definidas no sistema, como chaves primárias, chaves estrangeiras e regras de validação. Isolamento. I. O isolamento garante que transações concorrentes, transações que ocorrem ao mesmo tempo, não interfiram umas nas outras. Isso significa que cada transação deve ser executada de forma independente, como se estivesse ocorrendo sozinha no sistema. Durabilidade. D. A durabilidade garante que, uma vez que uma transação seja confirmada, suas mudanças persistam no sistema, mesmo que ocorra uma falha, como uma queda de energia ou um erro no hardware. O conceito de isolamento de transações também desempenha um papel fundamental na manutenção da consistência dos dados em sistemas de banco de dados que lidam com transações concorrentes. Existem diferentes níveis de isolamento, cada um oferecendo um grau diferente de proteção contra problemas como leitura suja, leitura não repetível e fantasmas. Outro mecanismo importante para garantir a consistência dos dados em cenários de falha é o uso de logs de transações. Ele é um registro detalhado de todas as operações realizadas por transações. Ele permite que, em caso de falha, o sistema possa refazer ou desfazer as operações das transações para garantir que o banco de dados retorne a um estado consistente. O log de transações, combinado com as técnicas de recuperação, é a base da durabilidade no modelo ACID. Os sistemas de banco de dados modernos também utilizam a tolerância a falhas para garantir que, mesmo em cenários extremos, os dados sejam preservados de maneira consistente. Isso pode incluir replicação de dados em diferentes locais, backups frequentes e a utilização de protocolos de consenso, como o Paxos e o Raft, em sistemas distribuídos. Portanto, os mecanismos que garantem a consistência dos dados, como as transações, os níveis de isolamento e os princípios do modelo ACID, são fundamentais para assegurar que os bancos de dados operem de maneira confiável e segura, mesmo diante de falhas e condições adversas. Esses mecanismos protegem a integridade das informações e garantem que, em qualquer cenário, os dados permaneçam consistentes e corretos. Bons estudos e até a próxima!